episódio da série Operações com Números Naturais, nós vamos trabalhar agora com a divisão. Então, da mesma forma, vamos falar aqui algumas palavras que vão fazer você perceber em um problema quando você deve dividir. Então, a primeira palavra é distribuir. Por exemplo, você tem 12 figurinhas e quer distribuir essas figurinhas com 4 de seus amigos. Então, se você quer distribuir, você quer dividir as figurinhas. Então, 12 dividido por 4 são 3 figurinhas para cada amigo seu. Então, distribuir, você vai dividir. Uma segunda palavra também com a mesma ideia de distribuir é repartir. Então, repartir também tem o mesmo sentido de distribuir. Agora, uma expressão interessante que você tem que perceber em vários problemas isso acontece é quantas vezes cabe. Quantas vezes cabe. Toda vez que você quiser saber quantas vezes uma coisa cabe dentro de outra, você sempre vai dividir a maior pela menor. Então, muitos problemas são resolvidos assim. Por exemplo, você tem uma embalagem, de forma cúbica e você quer colocar em uma caixa várias embalagens dessa. E aí você sabe o volume dessa caixa menor, dessa embalagem. E você sabe também da maior. E você quer saber quantas vezes uma cabe dentro da outra. Então você vai dividir o valor da maior pelo valor da menor. E aí você vai descobrir quantos cabem. Para resolver uma divisão, nós vamos aqui trabalhar com o algoritmo que a gente chama de algoritmo de Euclides. Então, olha só. Quando você divide, o que é que você está fazendo? Você está procurando um número que, multiplicado por este, vai dar aqui o que a gente chama de dividendo. Então, vamos aqui colocar os elementos de uma divisão. Então, para começar, nós temos o dividendo, que é este número aqui. Então, o valor que fica nesta posição nós chamamos de dividendo. Nesta posição, nós temos o divisor. Então, repetindo o que eu comentei, quando você vai resolver, efetuar uma divisão, você está procurando um valor que, multiplicado pelo divisor, dê o dividendo. Este valor que nós estamos procurando, que nós chamamos que é o resultado, nós vamos chamar ele de quociente. Quociente. Então, este valor que vai ficar aqui, que é o resultado, nós vamos chamar de quociente. Vamos resolver essa divisão. 263 dividido por 5. Então, como é um pouco mais difícil você fazer uma divisão direta, descobrir o resultado diretamente, você pode fazer separando este número pelos seus valores posicionais. Você pode separar 263 é 263 e 3. Eu posso dividir separado. Então, por isso que quando a gente vai fazer uma divisão, nós começamos aqui pelo primeiro número, pelo primeiro algarismo da esquerda para a direita. 2 dividido por 5, na verdade eu estou dividindo 200 por 5. E aí eu estou desprezando os zeros. Só que 2 dividido por 5 não é possível. E aí eu pego um próximo algarismo. 26 dividido por 5, sim. Qual é o número que eu multiplico por 5, que é igual a 26 ou bem próximo? Sem exceder 26. É o 5. 5 vezes 5, 25. 6 menos 5, 1. 2 menos 2, 0. E aí ainda sobrou aqui um algarismo e a gente vai utilizar ele. São 3 unidades. Sobraram 10 dezenas com 3 unidades, agora eu tenho 13 unidades. 13 dividido por 5, 2. 2 vezes 5, 10. Se eu multiplicar por 3, vai dar 15, vai exceder este valor. Então, 2 vezes 5, 10. Efetuando a subtração, 3 menos 0 dá 3, 1 menos 1, 0. E aí eu não tenho mais como efetuar essa divisão. E eu tenho aqui o que a gente chama de resto. Então, quando sobra algum valor, nós chamaremos de resto.
Esse tipo de divisão, que possui um resto, a gente vai chamar de divisão inexata. Então, esse tipo de divisão é divisão inexata, ou seja, não é exata. E aí nós podemos verificar se esta operação foi feita com sucesso, se o resultado de fato é 52 e sobrou o resto 3. Como é que a gente pode fazer isso? Da seguinte maneira: em uma divisão, o dividendo ele é igual ao divisor vezes o quociente mais o resto. E isso nós chamamos de relação fundamental da divisão. Então, olha só, o dividendo é igual ao divisor vezes o quociente mais o resto. Então, vamos verificar se esta operação realmente foi feita com sucesso. Então, o divisor vezes o quociente, 5 vezes 52, faça aí, você vai encontrar 260. 260 mais o resto, que é 3, nós vamos encontrar quem? O dividendo, que é 263. Então, de fato, nós efetuamos corretamente a nossa divisão. Agora, nós temos que ter muito cuidado com algumas divisões. Então, vou colocar aqui alguns exemplos de divisões que eu vejo muita gente errando. E agora, assistindo aqui a aula com a gente, você não vai mais errar. Então, 2.505 dividido por 5. E aí nós temos, vamos proceder da mesma forma, 25 dividido por 5, 5. 5 vezes 5, 25. 25 menos 25, isso é 0. E aí você vai utilizar o próximo algarismo, né? O 0. Só que quando você baixou o 0 e vai dividir por 5, você vê que o 0 é menor. E a tendência dos alunos é baixar logo esse 5, quando isso não pode. Toda vez que você desce um número, você é obrigado a dividir. Então, nós temos que dividir o 0 por 5. Ora, se eu não tenho nada, quero dividir por 5, vai ficar todo mundo com nada. 0 dividido por 5 é o próprio 0. E 0 vezes 5 é 0. Ok. Agora sim eu baixo 5. 5 dividido por 5, 1. 1 vezes 5, 5. Para 5, nada. E aí você tem agora uma divisão exata. E se você quiser conferir se a resolução está de fato correta, basta você multiplicar 5 vezes 501 e somar com o resto, que é 0. E aí você vai encontrar 2.505, confirmando que a nossa divisão está correta. Então, um próximo exemplo destas divisões que a gente tem que ter cuidado é o 714 dividido por 7. Então, vamos lá. 7 dividido por 7 é igual a 1. 1 vezes 7, 7. 7 menos 7, 0. Nós vamos baixar o 1. Observa agora que o 1 é menor do que o 7. A gente não pode fazer essa divisão. Mas eu falei agora há pouco que a gente tem que dividir toda vez que a gente desce um número. Ora, qual é o número que eu multiplico por 7 que chega mais próximo de 1? Se eu multiplicar por 1, vai dar 7. Passa e muito. Então, que número é esse? 0. 0 vezes 7, 0. Para 1, 1. Baixo 14. 14 dividido por 7, agora sim, 2. 2 vezes 7, 14. 14 menos 14, 0. Então, o resultado desta divisão é 102. Então, muito cuidado com estas divisões onde você baixa o número e não é possível dividir. Toda vez que baixou, é possível sim dividir. Basta você colocar um 0, ok? E para encerrar a divisão, então vamos falar um pouquinho aqui de operação inversa. No episódio 3, quando tratamos de subtração, falamos que a operação inversa da adição é a subtração e vice-versa. Já na divisão, a operação inversa da divisão é a multiplicação. E a multiplicação é o inverso da divisão. Então, da mesma forma que a gente percebeu no episódio 3 que a subtração e a adição são operações inversas,
Nós vamos observar aqui também que a multiplicação e a divisão também são operações inversas. Então, observe o seguinte, nós temos aqui os números 284, 5 e 1420. Então, a gente vai verificar o seguinte, que ao multiplicar 284 vezes 5, nós vamos obter 1420. Então, vamos verificar. 5 vezes 4, 20, vão 2. 5 vezes 8, 40 e 2, 42, vão 4. 5 vezes 2, 10, com os 4 que foram 14. Então, de fato, 284 vezes 5 é igual a 1420. E para fazer o processo inverso, para fazer o inverso, nós vamos utilizar a operação inversa, que é a divisão. Então, dividindo agora 1420 por 5, nós vamos obter 284. De fato, 1 não dá para dividir por 5, vamos pegar o 14. 14 dividido por 5, 2. 2 vezes 5, 10. 14 menos 10, 4 menos 0, 4. O menos 1, 0. E aí nós vamos baixar o 2. 42 por 5, 8. 8 vezes 5, 40. 42 menos 40, 2 menos 0, 2. 4 menos 4, 0. Baixamos o 0. 20 dividido por 5, 4. 4 vezes 5, 20. 20 menos 20, 0. Então, aí nós temos uma divisão exata e mostrando de fato que o processo inverso da multiplicação é a divisão. 1420 dividido por 5 é igual a 284. Então, finalizamos o nosso quinto episódio da série Operações com Números Naturais. Não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, de comentar, comente aí as suas dúvidas, suas perguntas e podem sugerir novas aulas que com certeza iremos atender com todo prazer. Um abraço e bons estudos. Olá, estamos aqui na nossa teleaula, cujo tema será potenciação de números naturais. Há uma multiplicação em que todos os fatores são iguais. E uma multiplicação desta maneira nós damos o nome de potenciação, que é chamada a quinta operação matemática, e nós usamos uma notação especial, uma maneira própria para representar esta operação matemática. Nós temos aí 4 fatores iguais a 2, eu tenho 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, e a notação especial, a maneira pelo qual eu represento esta operação, onde os fatores são iguais e que nós a chamamos de potenciação, eu tenho aí o expoente da potência, que é o 4, porque ele me indica quantas vezes o meu fator vai ser multiplicado, e a base da potência é o próprio fator. E temos como resultado 16, que eu chamo de potência de 2. E por que 16? Porque eu estou multiplicando o 2, neste caso, consecutivamente 4 vezes. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. E 8 vezes 2, 16. Vamos para mais um exemplo. Nós temos aí 2 fatores iguais a 5, então a representação é desta maneira que aí está, onde o expoente da potência é o 2, porque nós temos 2 fatores iguais, e os 5 são os fatores que se repetem, no caso, base da potência. E o resultado, a potência de 5 é igual a 25, porque 5 vezes 5 igual a 25. Vamos ainda para um terceiro exemplo, onde nós temos aí 5 fatores iguais, de 3, eu represento desta forma, o expoente da minha potência é 5, porque eu tenho 5 fatores iguais, e a base da minha potência é o próprio fator que se repete no caso do 3. E a potência de base 3 é igual, elevado à quinta, obviamente, é igual a 243. Por que isso? Porque 3 vezes 3, 9, 9 vezes 3, 27, 27 vezes 3, 81, e 81 vezes 3, 243. Eu multipliquei consecutivamente 5 vezes o fator que eu chamo de base, no caso, o 3. Vamos ainda para o nosso último exemplo, que eu tenho aí 3 fatores iguais a 4. Então, o 3 é o expoente da potência, porque ele se repete 3 vezes. E quem se repete 3 vezes? A base, que é o 4. E esta repetição trata-se de uma multiplicação.
não da base pelo expoente, mas da base pela própria base. Neste caso, 3 vezes. 4 vezes 4, 16. 16 vezes 4, 64. Eu tenho aí a potência de 4. O resultado da minha potenciação chama-se potência. Então, quais são os termos da potenciação? Eu tenho o expoente, que me indica quantas vezes a minha base vai ser multiplicada. Eu tenho a própria base, que é o fator que se repete. E eu tenho a potência, o resultado da minha potenciação. Potenciação nada mais é do que a simplificação da multiplicação de fatores iguais. De modo geral, numa potência de base e expoentes naturais, o expoente indica, como nós já dissemos, quantos fatores devem ser multiplicados. Por isso, considera-se que o expoente de uma potência deve ser, no mínimo, o 2. Contudo, os matemáticos, por razões bem específicas dessa ciência, eles estabeleceram algumas regras especiais quando os expoentes são o 0 e o 1. Toda potência com base diferente de 0, ou seja, a base não pode ser igual a 0, e quando o expoente é 0, o resultado é 1. Veja os exemplos. 2 elevado a 0 igual a 1. 4 elevado a 0 igual a 1. 7 elevado a 0 igual a 1. 1 milhão elevado a 0 igual a 1. Então, quando a base for diferente de 0 e o expoente for 0, o resultado sempre será igual a 1. E quando eu tenho o expoente igual a 1, o resultado é a própria base. 15 elevado à primeira potência, 15. 5 elevado a 1, 5. 36 elevado a 1, 36. 0 elevado a 1, aí nesse caso é 0. Agora vamos ver a leitura. Como que eu procedo a leitura de algumas potências? Então nós temos aí um quadro que nós vamos montá-lo. Eu tenho a potência e como é que é a leitura dele. Temos aí esse primeiro exemplo. A leitura, 4 elevado à primeira potência. E esta, 3 elevado à segunda potência. 5 elevado à terceira potência. Parabéns. E a última, do nosso exemplo, 2 elevado à quarta potência. 5 elevado à sétima potência. 30 elevado à 30ª potência. Então, é esta maneira que eu devo proceder na leitura de potências. As potências de expoente 2 e as potências de expoente 3, elas podem ser representadas por uma figura. Vamos verificar no caso quando o expoente é igual a 2, 3 elevado à segunda potência. O que isso quer dizer? Que como o expoente é 2, eu vou multiplicar a base 2 vezes. 3 vezes 3, 9. Então eu posso representar através de um quadrado com 9 quadradinhos. Base vezes base, no caso, 3 vezes 3, 9. Lembrando da formação quadrangular lá das ideias da multiplicação. Então, quando eu tenho expoente 2, eu posso representar desta maneira. E quando nós temos um expoente 3, 2 elevado à terceira potência, isso me indica que o 2 será multiplicado 3 vezes, 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. Eu posso representar através de um cubo, utilizando vários cubos menores. Então eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O resultado de 2 elevado ao cubo, 2 elevado à terceira potência, é igual a 8. Então, eu utilizei 8 cubinhos. Se fosse 3 elevado ao cubo, 3 vezes 3, 9, 9 vezes 3, 27, eu ia usar 64, 3 vezes 3, 9, 9 vezes 3, 27 cubinhos. Estou pensando já no 4. Quando fosse 4 ao cubo, 4 vezes 4, 16, 16 vezes 4, eu ia usar 64 cubinhos. Então, pela associação com essas figuras que nós acabamos de verificar, as potências de expoente 2 e de expoente 3, elas podem ser lidas de forma diferente das outras potências. Exemplo, eu não preciso ler 3 elevado à segunda potência. Eu posso ler 3 elevado ao quadrado, porque ele forma um quadrado, ou o quadrado de 3. Bem como o 5 elevado à terceira potência, ele pode ser lido 5 elevado ao cubo ou o cubo de 5, porque ele vai formar um cubo. Neste caso, 5 elevado ao cubo, 5 vezes 5, 25. 25 vezes 5, 125. Então, eu ia formar um cubo com 125 cubinhos menores. Obviamente, eu teria 5 na base, 5 de profundidade e 5 cubinhos de altura. Por isso que eles acabam associando essas figuras à leitura dessas potências. Então, somente as potências com expoente 2 vão ser feita a leitura desta forma particular, e as que têm expoente 3 também terá uma leitura particular. As demais continuam. Quarta potência, quinta potência, sexta potência. Bom, algumas propriedades. Como nas outras 4 operações anteriores, nós verificamos as propriedades, suas características próprias, nós vamos ver também as propriedades da potenciação.
Então, em algumas propriedades da operação potenciação, ela pode nos auxiliar nos cálculos com potência, facilita o trabalho. Né? Você vai se deparar com isso nas séries seguintes. Então, a primeira propriedade é o produto de potências de mesma base. Produto, nós sabemos que está relacionado à multiplicação. Então, eu posso determinar o produto de 3 elevado à quarta potência multiplicado por 3 ao quadrado na forma de uma só potência. Como que eu faço isso? Bom, 3 elevado à quarta potência, eu sei que o meu fator 3 vai multiplicar por ele próprio 4 vezes. Bem como 3 ao quadrado, eu vou multiplicar esse 3 2 vezes. Perceba que aqui eu tenho 4 fatores e aqui eu tenho 2 fatores. 4 fatores com 2 fatores, eu tenho 6 fatores. Então, o resultado desta multiplicação de potências de mesma base é igual a 3 elevado à sexta. Mas por que isso acontece? Eu posso escrever de uma forma direta. Quando eu tenho a multiplicação de duas potências, onde a base é igual, neste caso a base é igual a 3, eu conservo a minha base e somo meus expoentes. O primeiro expoente é 4. O segundo expoente é 2. 4 mais 2 igual a 6. Então, facilita. Eu não preciso resolver 3 elevado à quarta. Eu não preciso depois resolver 3 elevado ao quadrado e depois fazer a multiplicação. Facilita e a gente ganha tempo. E isso é uma propriedade, uma característica própria do produto de potências de mesma base. Quando as bases forem diferentes, nós não podemos somar os expoentes. Então, para ratificar esta propriedade, aí está a definição que para multiplicar potências de mesma base, conservamos a base e somamos os expoentes. Vamos ver mais um exemplozinho simples. Eu tenho aí 5 elevado à terceira potência, ou agora 5 ao cubo, ou o cubo de 5 vezes 5 ao quadrado, ou o quadrado de 5 vezes 5. Perceba que esse terceiro fator 5 ele não tem expoente nenhum. E quando não tem expoente nenhum, indica que o expoente é igual a 1. Então, as bases são iguais? São iguais a 5. Então, eu conservo a base e somo os expoentes. 3 mais 2, 5. 5 mais 1, 6. Então, 5 ao cubo vezes 5 ao quadrado vezes 5 elevado à primeira potência é a mesma coisa que 5 elevado à sexta potência. Vamos agora para uma outra propriedade. Quociente de potência de mesma base. Quociente, naturalmente, está relacionado à divisão. Podemos determinar o resultado da divisão de 2 elevado à sexta por 2 elevado ao quadrado na forma de uma só potência. Então, eu tenho 2 elevado à sexta, significa que o 2 será multiplicado 6 vezes. Dividido por 2 ao quadrado, significa que esse 2 ao quadrado, eu vou multiplicar o fator 2 duas vezes. E eu tenho aqui 6 fatores e tenho aqui 2 fatores. E esta divisão eu posso representar através de uma fração. Este traço fracional indica a divisão. Então, eu tenho no meu numerador o 2 elevado à sexta, representado de forma seus fatores. E tenho 2 ao quadrado, que é 2 vezes 2. E como eu tenho uma multiplicação em cima e uma multiplicação embaixo, eu posso simplificar. Posso dividir o numerador por outro denominador. 2 dividido por 2, 1. Número dividido pelo próprio número é igual a 1. 2 dividido por 2, 1. Como 1 é o elemento neutro da multiplicação, então não há necessidade mais de representá-lo. Então me resta apenas 4 fatores iguais a 2 lá em cima. E como eu tenho 4 fatores igual a 2, eu tenho 2 elevado à quarta, porque 2 elevado à quarta significa que eu vou multiplicar a minha base 2 4 vezes. E o que nos quer dizer esta propriedade? Eu posso escrever de forma direta que 2 elevado à sexta dividido por 2 ao quadrado, eu conservo a base e subtraio os expoentes. Como na multiplicação eu adiciono, na divisão, que é a operação inversa da multiplicação, eu subtraio. Então, eu tenho 2 elevado à sexta dividido por 2 ao quadrado, eu conservo a base, que é 2, e 6 menos 2 igual a 4, como nós acabamos de demonstrar anteriormente. Então, na divisão de potência de mesma base ou no quociente de potência de mesma base, conserva a base e subtrai os expoentes, sempre quando a base for igual. Então, para dividir uma potência por uma outra de mesma base, não nula, ou seja, diferente de zero, conservo a base e subtraio os expoentes. Veja um outro exemplo aí, mais simples. 4 elevado à quinta dividido por 4. De novo, eu não tenho aí o expoente de forma proposital, que ele representa 1.
Como as bases são iguais, eu a conservo e subtraio os expoentes. 5 menos 1 igual a 4. Então, eu tenho 4 elevado à quarta potência. Então, no quociente de potência de mesma base, conservamos a base e subtraímos os expoentes. Agora, eu tenho a hipotência de uma potência. Podemos determinar que 3 ao cubo elevado ao quadrado na forma de uma só potência. 3 ao cubo elevado ao quadrado significa que a minha base, no caso aí 3 ao cubo, deve ser multiplicada 2 vezes. Como eu tenho a multiplicação de duas potências de mesma base, como nós vimos lá na primeira propriedade, eu conservo a base e somo os expoentes. 3 mais 3 igual a 6. 3 elevado à sexta potência. Então, eu posso escrever de forma direta. De que forma? Multiplicando, neste caso, os expoentes. No produto, eu somo os expoentes. No quociente, eu subtraio os expoentes. Na potência de uma potência, eu conservo a base e multiplico os expoentes. Então, o 3 multiplicado por 2 igual a 6. Então, para elevar uma potência a um expoente, conservamos a base e multiplicamos os expoentes. Quer ver um exemplo? Aí está um exemplo. Eu tenho 4 ao quadrado elevado ao cubo e tudo isso elevado ainda à quinta potência. Então, eu conservo a base e multiplico os expoentes. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 5, 30. Então, 4 ao quadrado elevado ao cubo, que também é elevado à quinta potência, é a mesma coisa que 4 elevado à 30ª potência. Esta é a terceira propriedade, potência de uma potência.